Olá, amados, graça e paz, aqui irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, segundo aquele que não tosqueneja. Aquele que nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas. As boas novas é a palavra de Deus, que é Cristo, a sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo das primeiras obras. Jesus, o verbo era Deus e estava com Deus e se fez carne. Aquele que está a ouvir a lei e os profetas está semelhante sujeito ao rico, que o próprio Jesus relata que o via arder no fogo com a língua ressequida e dizia: ainda tem outros 5 irmãos, deixai que mande alguém que anuncie a eles. E Jesus bem disse: deixa eles, têm a lei e os profetas, que os ouçam, porque na verdade aqueles que assim procedem não têm a fé, e sem fé não há salvação. Sem fé não há aquele que é a vida e a ressurreição do último dia. O rico nem mesmo no seu nome foi citado, mas Lázaro estava a usufruir o melhor, aquele que comeu das migalhas do seu Senhor, onde a palavra diz que até os cachorrinhos comem das migalhas do seu Senhor. Onde Jesus encontrou com muitos de fé, mas uma multidão não recebeu o milagre, porque na verdade não creram. Jesus sempre dizia que quando ia para operar um milagre, ele via se a pessoa tinha fé para receber um milagre. E nem todos são de fé e nem todos recebem o milagre. Muitos são chamados e pouco são os escolhidos, assim a palavra nos diz. Por isso, melhor para aqueles que perseveram dia após dia, sempre sendo o próprio milagre. Pela fé sois salvos, pela fé sois cumpridores, dom gratuito para que ninguém se glorie nas suas próprias obras. Aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que nos sustém e nos mantém firmes e constantes, segundo o nosso Senhor. A palavra diz: não erreis do Senhor, não permite escarnecer. Segundo a conduta de cada um merece, ele galardoa. Aquele que está segundo o seu espírito são os de fé, são os que perseveram dia após dia, segundo aquele que é fiel e verdadeiro. Filhinhos, maior o que está em vós do que o que está no mundo e sendo expulso. Vós já tendes vencido os falsos, os ludibriadores, os filhos da iniquidade, os que se opõem à sua verdade. Quem é o anticristo, senão aqueles que opõem à sua verdade? Dia após dia perecem, porque na verdade tudo tem um tempo e um propósito debaixo do céu, até os ímpios para o dia do juízo. Melhor para aqueles que permanecem o ouvindo, acatando as suas advertências, e através do exercício constante são como um grão de mostarda, um pequeno grão da agricultura. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda e disseres a este monte: lança-te ao mar, assim sucederá. E ele está aplainando os caminhos para a sua vinda, está derrubando os montes, entulhando os vales, preparando um povo unido numa só fé, num só batismo, num só coração. É o batismo com espírito e com fogo, daqueles que não se entregam ao esfriamento do amor, porque sabe que
até mesmo os dons irrevogáveis que devem ser operados na presença do autor consumador da nossa fé, cessarão. Mas o amor, o dom excelente e supremo, não cessará. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. E assim, aqueles que estiverem com ele são os que estão saciados, que não passam sede. Ele disse: vinde, bebei leite, saciai da vossa sede, é de graça. E todo aquele que vai até ele e bebe desta água nunca tem sede. Ele disse, pelo contrário, será uma fonte a jorrar. Aleluia! A fonte de água viva do alto. A água transformada em vinho novo, aonde odres novos em vinho novo, ambos se conservam. Porque se derrama o vinho novo em odres velhos, ele se rompe. Assim nos ensina o Senhor. Por isso, em mais um dia, demonstrai a vossa fé, se é que vós ainda tenhais o seu Espírito. Assim nos ensina o Senhor. Assim como aqueles que têm, permaneceis firmes e constantes, a fim de calar a ignorância dos insensatos, pois esta é a vontade do nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.